Quando se fala em momentos malucos do esporte, não tem como deixar as mulheres de lado. As categorias femininas, que vêm ganhando cada vez mais visibilidade, também já protagonizaram alguns casos que você nem acreditaria se não fosse filmado. Exatamente isso que você vai ver aqui hoje em um compilado com os casos mais incríveis que já passaram no canal. Então, clica no botão de se inscrever e bora lá! Para realizar um salto com vara, a técnica e a precisão são fundamentais. A vara é a extensão do atleta, a ferramenta que os impulsiona para cima em uma combinação de força, velocidade e equilíbrio. Mas às vezes, por mais que tudo esteja perfeitamente calculado, as coisas não saem como planejado. Foi exatamente isso que aconteceu com Molly Calderi, uma atleta britânica conhecida por suas conquistas e por sua atitude ousada e criativa. Durante uma prova de salto com vara, Molly iniciou sua corrida e se preparou para a execução do salto, mas algo inesperado aconteceu. No momento crucial, a atleta foi forçada a soltar a vara, um erro que para muitos seria motivo de frustração. Mas para Calderi, isso não foi motivo para desespero. Em vez de apenas aceitar a falha e sair da prova sem mais nem menos, ela deu um toque especial ao momento. Ela finalizou sua tentativa com uma pirueta, transformando uma situação de adversidade em um ato de leveza e diversão. O gesto não foi apenas um truque, foi uma demonstração de espírito esportivo e criatividade que encantou o público. E não foi a primeira vez que Calderi fez algo assim. Em 2022, na final do Campeonato Europeu de Atletismo na Alemanha, ela repetiu o feito, mostrando que transformar um momento de falha em algo memorável virou uma espécie de marca registrada sua. No Mundial de Atletismo de Doha, que aconteceu no Catar em 2019, duas atletas chinesas, Ling Weikong e Meng Ji, fizeram parte de uma verdadeira maluquice durante sua corrida de revezamento e até viralizaram nas redes sociais depois de serem desclassificadas da prova por conta de suas atrapalhadas. No final da corrida, a China já estava em maus lençóis, tentando com muito esforço ao menos garantir uma medalha de bronze para seu país. No entanto, Ling Wei e Meng se atrapalharam na troca do bastão. A situação, que já estava complicada, ficou ainda pior quando as duas começaram a correr na direção contrária e ultrapassaram a zona de revezamento ao tentarem desesperadamente corrigir o erro. A real head-to-head between Shelley and Fraser-Price. Real shame just seeing pictures here, the Chinese. Em uma prova onde milésimos de segundo podem fazer toda a diferença, o tempo em que elas ficaram confusas tentando revezar o bastão foi um absurdo. Mesmo depois de cruzar a linha de chegada, a China foi desclassificada por sua exibição desastrosa. No entanto, Ling Weikong e Meng Ji com certeza serão lembradas para sempre. Não pelo motivo que elas gostariam, é claro. Um momento emocionante e raro aconteceu em uma partida de futebol feminino na Jordânia, país do Oriente Médio. Durante a final da Liga Feminina da Associação de Futebol da Jordânia, realizada na capital Amman, uma jogadora do clube ortodoxo arábico passou por uma situação sem precedentes, quando seu hijab, aquele véu que as mulheres islâmicas utilizam, começou a se desprender do seu cabelo. O incidente ocorreu após um leve contato com uma jogadora adversária que, sem querer, tocou na cabeça da atleta, provocando o deslocamento do véu. Para as mulheres muçulmanas que usam hijab, ser vista sem ele em público pode ser extremamente constrangedor e às vezes constitui até mesmo um crime. A jogadora imediatamente se ajoelhou para ajustar seu véu, mas o que aconteceu em seguida foi o mais surpreendente. 5 jogadoras do time adversário do clube Shabab Ordon rapidamente se aproximaram e formaram um círculo ao redor da colega, protegendo-a de olhares enquanto ela ajustava o hijab. Tudo isso enquanto a partida ainda estava em andamento. Em vez de aproveitar o momento de vulnerabilidade do adversário, essas mulheres demonstraram um verdadeiro espírito esportivo e solidário, emocionando todos os espectadores que começaram a aplaudir a ação. No Campeonato Mundial de Natação em Budapeste, a nadadora americana Anita Alvarez deu um baita susto na plateia e nos jurados ao desmaiar e afundar profundo da piscina. Anita estava realizando sua apresentação de nado artístico quando começou a passar mal. Quando a plateia percebeu que ela estava se comportando de forma estranha, a reação foi palpável. Sua treinadora, Andrea Fuentes, pulou na água para salvá-la, trazendo Anita de volta para a superfície, onde ela recebeu atendimento médico imediatamente. A equipe examinou seus batimentos, níveis de oxigênio e pressão. Felizmente, tudo parecia estar estável, mas ela continuava desacordada. Então foi levada para o hospital. A
A treinadora, que possui 4 medalhas olímpicas, contou que mesmo com toda a sua experiência, aquele foi o momento mais assustador da sua carreira inteira. O nado artístico é um esporte como qualquer outro, onde os atletas precisam se esforçar bastante. No entanto, o diferencial aqui é que eles estão dentro da água, um lugar bem perigoso para nós seres humanos desmaiarmos. E isso acaba acontecendo mais do que você imagina. Prender a respiração enquanto faz todos aqueles movimentos pode ser extremamente desgastante, levando o corpo ao extremo. Felizmente, Anitta se recuperou e está pronta para continuar competindo. Se você já assistiu alguma partida de tênis, deve ter percebido que os atletas tendem a grunhir bastante durante o embate. No entanto, por mais que seja comum, uma situação inusitada ocorreu durante o Australian Open de 2011. As tenistas Andrea Zalavova, da República Tcheca, e Venus Williams, dos Estados Unidos, protagonizaram uma partida não apenas marcada pela disputa acirrada no placar, mas também por uma batalha de grunhidos. Durante o jogo, os sons das jogadoras pareciam competir em intensidade, chegando a divertir os espectadores. Durante as partidas, muitos atletas utilizam os grunhidos como parte de sua técnica para melhorar a performance. Estudos apontam que essa prática ajuda a liberar a tensão, estabilizar o corpo e maximizar a força em cada movimento, algo essencial em esportes de alto rendimento. Além disso, a expiração intensa que acompanha o som contribui para uma respiração mais eficiente e reduz a sensação de esforço físico. Curiosamente, Zalavova, além de grunhir mais alto, levou vantagem no primeiro set, o que reforça a ideia de que o grunhido realmente pode ajudar a atleta a melhorar o desempenho. A prática dos grunhidos é também uma estratégia contra os oponentes, onde grunhidos excessivos podem ser vistos como uma distração para os adversários e até para o público. Mas não sei não, você teria maturidade para assistir uma cena destas ao vivo na quadra sem dar risadas? A atleta Beatrice Chepkoech acabou passando bastante vergonha durante uma edição do Campeonato Mundial de Atletismo em 2017, quando disputava a corrida de obstáculos de 3.000 metros feminina. Por incrível que pareça, Beatrice errou o percurso da sua prova, passando pelo lado de fora dos obstáculos, enquanto todas as outras competidoras foram para a esquerda, enfrentando os obstáculos de frente. Didn't realize they needed to cut inside for the water jump. That's this athlete in the world this year who then had to... O erro de Chepkoech custou sua possível colocação no pódio. Ela teve que voltar e caminhar pela água, perdendo preciosos segundos e ficando muito atrás das colegas competidoras. Caso ela tivesse seguido pelo percurso normalmente, poderia ter muito bem vencido a competição, pois seu desempenho estava excelente até aquele momento. O pior desse erro foi a vergonha que ela passou por ser um erro completamente amador, algo praticamente inaceitável em uma competição mundial. No entanto, vale lembrar que durante momentos de estresse e exaustão, esse tipo de equívoco nem deveria ser tão estranho assim. Mas por que não vemos mais casos absurdos como esse? Bom, esse é o nível de excelência dos atletas globais. Ao se enganar, Chepkoech ilustrou como esses atletas precisam desempenhar o seu papel tão bem no aspecto não somente físico, quanto mental e emocional durante as competições. Em 2016, as Matildas, como é conhecida a seleção jogadoras de futebol feminino australianas, foram absolutamente humilhadas por meros adolescentes masculinos, levando uma derrota absurda de 7-0 em uma disputa amistosa. A partida, realizada em Newcastle como preparação para as Olimpíadas do Rio de 2016, contava com o time sub-15 Newcastle Jets. O resultado dessa partida foi ainda mais chocante para o mundo esportivo, pois as Matildas eram nada menos do que uma das favoritas para levar a medalha de ouro, sendo uma das melhores seleções de futebol feminino de todo o planeta. Apesar de estarem sem algumas de suas estrelas internacionais, as Matildas ainda contavam com jogadoras experientes, incluindo a famosa Katrina Gorry, ex-jogadora do ano da Confederação Asiática de Futebol. Mas nem mesmo essa experiência foi suficiente para impedir o desastre. A derrota levantou sérias dúvidas sobre a preparação da equipe para os Jogos Olímpicos. Na época, o assistente técnico das Matildas admitiu que o resultado foi inesperado e elogiou a habilidade dos adolescentes em campo. No final das contas, as Matildas vieram para as Olimpíadas e quase ganharam do Brasil, mas foram eliminadas nos pênaltis de 7-6 nas quartas de final.
Em 2017, a capitã da seleção inglesa feminina de rugby, Sarah Hunter, passou por um vexame que deu muito no que falar durante a partida contra os Estados Unidos, válida pelas quartas de final da Copa do Mundo. Com uma forte determinação, a jogadora, que tinha 31 anos na época, tentava desempenhar seu papel, quando um dos adversários, em uma tentativa desesperada de impedi-la, acabou puxando seus shorts. O incidente deixou a atleta em uma situação constrangedora, exibindo mais do que gostaria para o mundo todo. Não é todo dia que a gente consegue ver a lua cheia em plena luz do dia. Esse momento foi capturado por diversas páginas que publicaram o vídeo ao redor da internet. Mesmo diante do ocorrido, no entanto, Sarah Hunter não se deixou abalar e seguiu firme, ganhando uma vitória de lavada 47-26, que colocou a seleção na semifinal. Hoje em dia, Sarah já está aposentada do campo, mas continua na carreira de rugby como treinadora, cargo onde, até o momento, ela ainda não perdeu os shorts. Antes de uma grande luta, há um momento que define o tom do que está por vir. A encarada, o famoso confronto de olhares entre os lutadores. Porém, em uma ocasião, esse momento de tensão foi surpreendentemente quebrado por um gesto inesperado. Durante a encarada entre a boxeadora sueca Mikaela Laurén e sua rival, a norueguesa Cecilia Braekhus, Mikaela, em um ato impensável, deu um beijo em Braekhus. A encarada, ou stare down, não é apenas um ritual. Ele cumpre múltiplos propósitos. Serve para intimidar o adversário e demonstrar confiança, uma oportunidade para os lutadores analisarem a postura, a expressão e as reações do oponente em busca de pontos fracos. Para os fãs, é uma cena carregada de tensão e expectativa, mas ninguém esperava que Mikaela Laurén beijasse sua rival. A reação de Braekhus foi um misto de surpresa e incredulidade. Por um instante, parecia que ela não tinha gostado muito do que acabara de acontecer, mas ao invés de se irritar ou reagir de forma agressiva, Braekhus soltou uma risada genuína, como se estivesse processando a cena absurda que havia acabado de acontecer. O futebol é um esporte cheio de momentos imprevisíveis, e bizarrices não são exclusividade do masculino ou do feminino. Entre os lances mais inusitados que já se viu, o erro desta goleira certamente ocupa um lugar de destaque. Durante a partida, uma de suas companheiras recuou a bola de forma simples, algo rotineiro no jogo. No entanto, ao tentar dominar, a goleira perdeu completamente o tempo do lance, deixando a bola passar direto para o fundo do gol. Foi um momento tão absurdo que, se ocorresse nos dias de hoje, as redes sociais provavelmente estariam repletas de teorias conspiratórias, acusando o lance de ser um possível esquema de casa de apostas. Realmente, foi uma bizarrice sem tamanho, mas que infelizmente acaba fazendo parte do jogo. Uma simples partida de futebol acabou se tornando um pesadelo para Mikaela Moore, zagueira da seleção da Nova Zelândia. Ela participava de um jogo contra os Estados Unidos pela She Believes Cup, quando entrou para a história de uma forma extremamente azarada, marcando um hat-trick de gols contra aos 35 minutos de partida. O jogo, realizado em 20 de fevereiro de 2022 em Los Angeles, começou com ritmo normal. Porém, logo nos primeiros 4 minutos, Moore viu a bola entrar em sua própria rede, após um desvio acidental em seu pé direito. Praticamente em seguida, a bola entrou novamente, depois de bater diretamente em seu rosto. O terceiro gol, ainda no primeiro tempo, aconteceu quando a defensora tentou afastar um cruzamento, mas acabou mandando a bola novamente para dentro do seu gol. A torcida não perdoou e começou a provocá-la com cantos que ecoaram por todo o estádio. Logo após seu terceiro gol contra, Moore, visivelmente abalada com o fiasco, foi substituída. Mesmo assim, o jogo terminou em derrota para o seu time após receberem outros 2 gols normais, saindo do campeonato com o placar de 5-0. Durante uma partida da Liga dos Campeões de Vôlei, a jogadora ucraniana Ulia Gerasimova protagonizou um momento inusitado que rapidamente chamou a atenção de todos. Em meio à partida, Ulia começou a interagir com alguém na plateia, fazendo alguns movimentos de dança, como se estivesse em um momento de flerte. Sua atitude espontânea e carismática trouxe um toque de leveza ao momento, surpreendendo tanto a torcida quanto os telespectadores. Conhecida por sua beleza e presença marcante, Ulia Gerasimova conquistou ainda mais a atenção do público, consolidando-se como uma das atletas mais populares do vôlei. Mas agora fica a dúvida, para quem será que ela estava dançando?
Durante as Olimpíadas de Paris, a jovem ginasta chinesa Zhou Yaqin, de apenas 18 anos, parecia meio sem entender o que estava rolando enquanto as outras duas atletas no pódio mordiam as medalhas. A tradição é comum entre os campeões, mas Zhou não sabia e ficou com uma cara de surpresa que foi parar na internet, cativando o público com a sua reação inusitada. Ao lado da campeã italiana Alice D'Amato e da também italiana Manila Esposito, Zhou ficou olhando com os olhos arregalados e depois só encostou a medalha na boca sem morder de verdade. Rapidamente o pessoal na internet começou a falar que a reação da chinesinha parecia coisa de irmã caçula, imitando as irmãs mais velhas. E foi aí que Zhou caiu nas graças do público. A tradição de morder medalha não é nova. Na verdade, é mais antiga do que os próprios Jogos Olímpicos. O ouro, sendo um metal denso e rígido, não fica com marca de dente se você tentar mordê-lo. Antigamente, quando esse metal era mais comum no comércio, as pessoas tentavam mordê-lo para verificar se não estavam sendo passadas para trás com uma pedra qualquer pintada de dourado. Hoje em dia, quando ganhamos ouro, a quantia é tão pequena como em joias delicadas que não costumamos sair mordendo metal por aí. Mas a tradição entre os medalhistas permaneceu, apesar das Olimpíadas nem darem mais medalhas de ouro de verdade. É um gesto mais simbólico que Zhou provavelmente não conhecia. Seu momento imitando as italianas gerou vários comentários engraçados e fofos pelo mundo todo. A tenista cazaquistanesa Yulia Putintseva teve um dia difícil em Flushing Meadows ao ser derrotada pela vice-campeã italiana de Roland Garros e Wimbledon, Jasmine Paolini, na terceira rodada do US Open. O resultado deixou a atleta na quadra visivelmente frustrada e desanimada. Em meio a essa derrota, Putintseva teve um momento de descontrole e arrogância que chamou a atenção de todos os presentes. Durante a partida, em um gesto que gerou desconforto, a tenista ignorou a gandula que estava em quadra. Quando a jovem tentou entregar-lhe as bolas, Putintseva desviou o olhar e deixou as bolas caírem ao seu lado, enquanto encarava a ajudante com desdém. A atitude desrespeitosa não passou despercebida e foi recebida com vaias e murmúrios da multidão. Porém, após alguns instantes, Putintseva se recompôs e voltou a agir de maneira mais educada e respeitosa. Reconhecendo o erro, a tenista recorreu às redes sociais para se desculpar pelo incidente, dizendo que estava tão chateada que ficou vazia de emoções e imersas em pensamentos que não sabia nem mais o que estava acontecendo. Bem, se é verdade ou não, o fato é que a galera não gostou nada da atitude dela. A estrela do futebol feminino da Irlanda e camisa 11 do Arsenal, Katie McCabe, sempre demonstra um entusiasmo indomável dentro de campo. Indomável até demais às vezes, já que ela se envolveu em diversas polêmicas por seu temperamento curto e atitudes inexplicáveis de agressividade. A mídia já a chamou até de petulante e desregulada. Um dos momentos mais malucos da capitã da Irlanda provavelmente foi numa partida onde ela literalmente usou a bola para bater em sua adversária e ex-colega de time Chloe Kelly. Stanway bronze. Ellen White were going to struggle. Felt a little bit. Quando a bola saiu de campo, Kate a levantou com as mãos para arremessá-la de volta. No entanto, antes de jogar a bola, deu uma cacetada na Chloe, como se fosse a coisa mais normal do planeta. Geralmente, ela acaba saindo impune desses atos agressivos, mas não dessa vez. A árbitra apitou e ela levou um cartão amarelo. Eu daria tudo para poder ouvir a desculpa que ela estava dando para a árbitra naquela hora. O que será que ela disse? Que a cabeça da Chloe estava no caminho? De toda forma, Kate mais tarde comentou o episódio, dizendo que não fez de propósito. Ela disse que fora dos campos é muito mais calma, mas quando está em jogo, a adrenalina acaba falando mais alto e atrapalhando seu julgamento, mas que ela nunca entra em campo com a intenção de machucar as pessoas. Seja verdade ou não, esse cartão deixou ela de molho por um jogo naquela época, uma boa oportunidade para esfriar a cabeça e refletir sobre o que fez com a coleguinha. No mundo dos esportes, é fácil esquecer que, além do preparo físico e das habilidades técnicas, os pequenos detalhes podem fazer toda a diferença. E quando esses detalhes não são cuidadosamente controlados, podem levar a consequências inesperadas. Foi exatamente o que aconteceu no Roland Garros de 2023, um dos torneios mais prestigiosos do tênis mundial. Miyu Kato, uma tenista japonesa talentosa, e sua parceira Aldila Sutijade, da Indonésia, estavam em uma importante partida, mas em um momento de pura imprudência, Kato se envolveu em um acidente que mudaria tudo. Durante uma troca de bola, a atleta atingiu acidentalmente uma gandula na região do pescoço, deixando a jovem assistente visivelmente desconfortável e pouco depois em lágrimas.
A cena foi o suficiente para o juiz intervir e tomar uma decisão drástica, a desqualificação de Kato e Sutijade. O veredito trouxe para a dupla um golpe doloroso. Com a desqualificação, a dupla perdeu não apenas a chance de continuar no torneio, mas também os pontos e a premiação em dinheiro. Se foi um ato inconsciente ou um ato de maldade, a verdade é que as consequências foram severas e deixaram uma marca na memória de todos que acompanharam o evento. Eloá Almeida Camelo, uma atleta de saltos ornamentais brasileira, vem surpreendendo a competição, se destacando com várias medalhas. Quando esse vídeo foi gravado, Eloá já era tetracampeã brasileira de saltos ornamentais, fora vários outros títulos que já havia vencido ou chegou ao pódio. Isso só foi possível por ela treinar desde quando era criança. Ela já estava dando duro no Centro Olímpico do Gama, em Brasília. Ainda vamos ouvir falar bastante dessa saltadora profissional. Em 2024, ela completou 18 anos e agora está pronta para competir nas ligas mais famosas, como os próximos Jogos Olímpicos dos Estados Unidos. No entanto, vale lembrar que até as melhores atletas dessa categoria podem cometer erros imperdoáveis para os jurados, como, por exemplo, a própria Pamela Ware, que tem nada menos que 4 medalhas de campeonatos mundiais. Nas finais das Olimpíadas de 2020, no trampolim de 3 metros, o comentarista tinha acabado de falar sobre esse ser o salto mais difícil da prova, quando Pamela perdeu o ritmo e acabou sendo desclassificada. A pressão foi demais para Pamela naquela prova. Depois de perceber que acabaria se machucando por ter perdido o ritmo, ela precisou pular para dentro da água, entrando nela com os pés primeiro, o que, além de gerar um redondo 0 para ela, acabou invalidando todo o seu esforço para chegar até ali. Ela ficou bem chocada, mas não tinha nada que pudesse fazer naquela situação. Se tivesse teimado e tentado acertar o ritmo novamente, provavelmente teria machucado o calcanhar ou algo pior, e no final, acabaria perdendo a competição da mesma forma. Uma cena inusitada e engraçada tomou conta de uma partida internacional de futebol feminino no Chile e logo ganhou as redes sociais. Durante o amistoso entre Chile e Venezuela, realizado no dia 26 de junho no estádio de La Granja, em Curicó, o jogo precisou ser interrompido por conta de um cachorro que invadiu o campo e chamou a atenção das jogadoras. O animal, um labrador preto, entrou em campo correndo de um lado para o outro, claramente mais interessado em receber carinho do que em sair dali. O cachorro logo se aproximou da goleira chilena Cristiane Endler, que, bem-humorada, começou a acariciá-lo com boas esfregadas na barriga do safado. Mesmo com a tentativa das jogadoras de afastá-lo, o cachorro se recusou a sair, continuando sua corrida pelo gramado. Após o jogo ser pausado, as jogadoras se reuniram com os seus treinadores, enquanto o cachorro fazia festa no campo. Está más difícil de marcar que todas las rivales en la cancha. Sí, tiene buena magia, buen enganche. Depois de bastante insistência, o labrador finalmente foi retirado do campo por 2 jogadoras e um gandula, permitindo que a partida fosse retomada. Em novembro de 2021, os times de futebol femininos do Aston Villa e Manchester City se enfrentavam na Super League, quando algo inusitado ocorreu, chamando a atenção dos presentes. Tudo começou logo no início do segundo tempo, quando a bola saiu de campo atrás do gol defendido por Hannah Hampton, do Aston Villa. Como de costume, ela foi até o pequeno gandula para recuperar a bola e dar sequência na partida. No entanto, o jovem menino se recusou a entregar a bola, segurando-a firme e forte, o que deixou a jogadora e o público perplexos. Hampton teve que se aproximar e até chamar a atenção do árbitro para a situação, mas o menino manteve a bola por mais tempo do que o esperado. Apesar do desconforto da goleira, a cena arrancou risadas e comentários dos torcedores. Aparentemente, o gandula estava preocupado com as regras vigentes de Covid-19 na época, que determinavam que o quarto árbitro, e não os gandulas, fosse o responsável por devolver a bola ao campo depois de higienizá-la. No final das contas, com a insistência de Hannah, o próprio garoto acabou devolvendo a bola e o jogo prosseguiu, terminando em uma derrota de 5-0 para a goleira e seu time. A atleta nigeriana Blessing Okagber passou por um grande constrangimento durante sua prova de salto à distância por conta de um leve problema capilar. Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Ela tomou distância e começou a correr, preparando-se para o salto que realizou mostrando uma tremenda habilidade. Não houve nenhum problema para sua performance, no entanto, um acessório que ela estava utilizando na cabeça não cumpriu corretamente a sua função.
Antes do salto ser concluído, ninguém diria que ela estava usando uma peruca, mas depois do acessório sair voando da sua cabeça, não teve qualquer forma de disfarçar. A peruca caiu com rendinha e tudo, até os grampos voaram da cabeça da atleta. Os comentaristas que narravam a prova e até outros funcionários do evento não conseguiram segurar a risada. No entanto, Okagbera não demonstrou constrangimento diante dessa situação, pelo contrário. Ela parecia ter muita maturidade e resiliência. Depois de saltar, se levantou e ficou simplesmente aguardando a medição. Depois que a caixa de areia foi liberada, ela caminhou até sua peruca e a apanhou do chão, recolocando na cabeça com areia e tudo, na maior tranquilidade. De vez em quando, uma partida de futebol pode ser tão intensa que as jogadoras acabam se esquecendo de alguns detalhes simples, como por exemplo durante as Olimpíadas de 2016 no Brasil, em uma partida emocionante das quartas de final entre Brasil e Austrália. A atacante Lisa Divana protagonizou um momento cômico que arrancou sorrisos de quem assistia. Enquanto tentava se hidratar, Divana se atrapalhou e acabou segurando a garrafa de água pelo lado errado. Mas por sorte, em um gesto de companheirismo e bom humor, sua colega de time, Elise Kellon-Knight, percebeu a confusão e deu uma forcinha para ela, permitindo que Divana finalmente pudesse beber e se recuperar para continuar a partida. O momento trouxe leveza e diversão para a partida que, como todas as grandes competições, exigia concentração e garra. Na final da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023, um episódio polêmico e constrangedor envolvendo o então técnico espanhol Jorge Vilda chamou a atenção de torcedores de todo o mundo. Durante a celebração ao gol que garantiu o título para a Espanha, Vilda foi flagrado em um vídeo onde é possível ver o treinador abraçando a sua colega de equipe, inicialmente em um gesto de comemoração. No entanto, sua mão parece se deslocar para outra região, permanecendo por lá mais tempo do que o esperado. O pior é que esse não foi um caso exatamente isolado. Vilda já havia recebido diversas outras críticas e estava no meio de polêmicas do mesmo gênero. Além de técnico, Vilda também era diretor do futebol feminino na Confederação Espanhola de Futebol, mas devido às polêmicas acabou sendo demitido dos seus cargos na Espanha e logo em seguida assumiu a seleção do Marrocos, onde continua trabalhando até o presente. Rebeca Andrade, a estrela da ginástica brasileira, chamou muita atenção durante as Olimpíadas de Paris. No entanto, um episódio que ficou marcado não aconteceu nas suas provas, mas sim em uma entrevista, onde ela revelou a forma completamente inesperada de se concentrar. Ou melhor, não se concentrar para competir. No mesmo dia em que trouxe para o Brasil uma medalha de prata na prova de salto, Rebeca revelou que, em suas próprias palavras, estava viajando na maionese, enquanto se preparava para a competição. Eu tava viajando na maionese, eu tava pensando nas receitas. Que receita? Fazer quando eu voltar pro Brasil. O que você quer fazer? Eu pego um monte de receita na internet de comida pra eu fazer, mas eu não faço nenhuma, mas eu tava vendo bastante. Passei ontem o dia todo vendo isso. Tinha um que era com batata e queijo, frango, aí tem bolo, tem cookie, um monte de coisa. Em vez de se concentrar apenas nos movimentos ou na pressão da competição, Rebeca estava pensando em receitas, planejando o que iria cozinhar depois que retornasse ao Brasil. Bolos, cookies e até batata com queijo são algumas das ideias que passaram pela cabeça da ginasta momentos antes de saltar. Apesar disso parecer um tanto quanto estranho e até ineficiente para a preparação de uma atleta antes de realizar sua prova, a psicóloga Aline Arias Wolff, que acompanha a Rebeca desde a infância, disse que essa estratégia de viajar na maionese é na realidade uma boa forma de aliviar a tensão, ao invés de ficar muito estressada e se desgastar antes da hora. Rebeca abstrai quando não há necessidade, deixando seu foco apenas para o momento decisivo. Durante os últimos minutos, já na prorrogação da final do Campeonato Europeu Sub-19 de Futebol Feminino de 2016, um lance inacreditável deixou atletas e torcedores de queixo caído. Nahikari Garcia, capitã da seleção espanhola, teve a chance de ouro para empatar o jogo contra a França. No entanto, o que ela fez é até difícil de explicar. Com a Espanha perdendo por 2-1, uma bola sobrou para Garcia quase em cima da linha do gol. Bastava apenas um simples toque na bola para igualar o placar e manter vivas as esperanças do título para a Espanha. Mas em vez disso, o atacante optou por mandar a bola para sua nave-mãe, lá no espaço sideral. Arriba. Pelota arriba de Núria Garrote, el despeje da defensa, aí está Sandra enxufava, balão. Aparentemente, ela queria cobrir a goleira, mas acabou mandando a bola para bem longe do gol. Os comentaristas já gritavam gol quando praticamente se engasgaram com a decepção e incredulidade.
O campo encharcado certamente não ajudou, mas o erro de Garcia ficou marcado como um dos mais impressionantes desperdícios de gol da história do futebol. Na Copa do Mundo de Saltos Ornamentais de 2021, realizada em Tóquio, a atleta Shang Yanni viveu um momento que testou sua determinação e espírito esportivo. Durante as semifinais, ao se preparar para seu salto, Yanni escorregou e perdeu o equilíbrio, uma falha que poderia ter sido desastrosa para suas chances de avançar na competição. Em vez de se deixar abater pelo erro, ela se recuperou e demonstrou uma força impressionante, decidida a superar o contratempo. Com uma postura admirável, Shang Yanni voltou à competição e de forma impressionante entregou um desempenho sólido e confiante. Sua capacidade de se recompor rapidamente e lidar com a pressão foi essencial para garantir a medalha de bronze. Esse momento mostrou que grandes atletas não apenas enfrentam desafios, mas os transformam em oportunidades para provar sua coragem e resiliência. Um atleta pode treinar exaustivamente e se preparar para tudo, mas isso não garante que erros não aconteçam. Afinal, somos todos humanos. Esse é um aspecto inevitável do esporte, onde a perfeição é o objetivo, mas a falha é uma realidade. Durante uma competição de ginástica olímpica, uma atleta se preparava para executar um salto em sua apresentação. Ela parecia focada, confiando no treinamento árduo e na técnica apurada que havia aprimorado por meses. No entanto, um deslize nos cálculos fez com que ela perdesse o equilíbrio e caísse para fora da trave olímpica. A queda foi um lembrete de que mesmo os atletas mais dedicados que alcançam níveis de excelência podem enfrentar contratempos. Mas o verdadeiro teste está na forma como se levantam depois de uma queda. A atleta se recompôs rapidamente, se levantando e retomando sua postura com dignidade de quem sabe que cada erro é uma lição. Durante as eliminatórias da Copa Feminina da UEFA 2021, a seleção da Croácia e Romênia se enfrentavam quando a atacante romena Laura Huss roubou completamente a atenção dos espectadores. Seu time liderava por 1-0 no segundo tempo, quando algo inesperado ocorreu. Ao se colidir com uma adversária croata, Laura quase perdeu os shorts. A jogadora do outro time perdeu o equilíbrio e, enquanto ia ao chão, se agarrou instintivamente na roupa de Laura, que saiu correndo em direção à bola. Sem se importar com a condição do seu uniforme, Laura ainda deu um salto para acertar o pé na bola. Nessa hora, acabou expondo algo que deveria se manter escondido ao longo das partidas de futebol. Quase que o chute de Laura não encontra a cabeça de outra jogadora da Croácia. Felizmente, uma lesão foi evitada, mas de toda forma, Laura acabou caindo, depois que essa mesma croata entrou em contato com ela. No final das contas, além de expor completamente sua retaguarda, Laura ainda passou vergonha por terminar de cara na grama. Uma das regras mais básicas do futebol, conhecida até por aqueles que não são fanáticos pelo esporte, é que as bolas só podem ser tocadas com os pés, a menos que você seja o goleiro. Mas de vez em quando, alguns jogadores podem esquecer da regra básica e cometer deslizes inesperados. Foi exatamente o que aconteceu com uma jogadora da Guiné Equatorial durante uma partida contra a Austrália na Copa do Mundo de Futebol Feminino. O lance aconteceu após um chute que acertou a trave e retornou para a área. Em um momento de pura instabilidade, a jogadora, em um reflexo rápido, pegou a bola com as mãos. Ao perceber o que havia feito, ela tentou disfarçar o erro e jogou a bola de volta para o chão, como se nada tivesse acontecido. A cena foi, no mínimo, confusa para todos os presentes, mas a maior surpresa foi o que aconteceu em seguida. A árbitra decidiu não marcar o pênalti e seguir com o jogo. Foi um momento de incredulidade tanto para as jogadoras quanto para os espectadores. Uma das maiores lições no esporte é que a vitória só está garantida quando o jogo ou a prova terminam, mas parece que nem todos aprendem isso a tempo. Um exemplo marcante aconteceu no Campeonato Europeu de Atletismo de 2024, realizado no Estádio Olímpico de Roma, envolvendo a atleta espanhola Laura Garcia Caro. Ela estava prestes a conquistar a medalha de bronze em uma competição acirrada e a apenas 5 metros da linha de chegada começou a comemorar antes da hora. Essa pequena distração foi o suficiente para que a ucraniana Lyudmila Ulyanovska, que vinha logo atrás, aproveitasse a chance e acelerasse nos instantes finais, ultrapassando Laura e cruzando a linha de chegada como a terceira colocada. A comemoração prematura custou caro à espanhola, que viu a medalha escapar por uma diferença mínima.
O momento rapidamente se tornou viral nas redes sociais, servindo como um lembrete para atletas de todo o mundo. No esporte, cada segundo conta e a concentração deve ser mantida até o fim. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.